E aí pessoal, sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante. Estou aqui com vocês novamente, dessa vez na sequência da nossa aula sobre movimentos migratórios. A parte 1 você confere lá no canal, é só acessar nos vídeos da Oficina do Estudante. E agora, como a gente falava na aula anterior, vamos comentar um pouco mais a respeito dos principais tipos de movimentos migratórios que atuam na nossa sociedade, que são objetos de estudo da geografia. O primeiro exemplo, as migrações internacionais, talvez o tipo mais famoso de migração, é aquele movimento migratório em que a pessoa sai de um determinado país para se estabilizar, para se estabelecer em outro país. Por isso, uma migração internacional, entre nações. Sai de um país, vai para outro país. Aqui a gente tem uma diferenciação muito sutil entre o imigrante e o emigrante. Pode parecer uma coisa confusa, mas na verdade é muito simples. Toda vez que a pessoa chega a um determinado país, vinda de outra nação, ela é uma imigrante. Quando ela sai do seu país de origem em direção a outro país, ela é uma emigrante. Por exemplo, uma pessoa que veio da Itália para morar no Brasil está imigrando. Aqui, portanto, ela será imigrante. Na Itália, ela emigrou e, visto da Itália, aquela mesma pessoa será uma emigrante. O mesmo vale se a gente sair do Brasil para morar, por exemplo, na Nova Zelândia. Do Brasil serei um emigrante, na Nova Zelândia ou em qualquer outro país serei um imigrante. Dentro das migrações internacionais, na própria questão da formação identitária do Brasil, temos, em períodos desde o século XV até os dias atuais, a presença dos colonizadores europeus, também dos africanos, que durante um longo período, quase 4 séculos, foram trazidos para o Brasil contra sua vontade, no regime de escravidão, e outros europeus que vieram após o período das grandes navegações, principalmente os italianos, espanhóis, alemães, a população da região do leste europeu, os chamados eslavos, e que vieram para o Brasil, juntamente com toda a população que veio do continente africano e dos que já estavam aqui no Brasil, as populações indígenas, formaram a esfera cultural totalmente miscigenada, de grande riqueza e diversidade cultural que a gente tem no país até hoje. São exemplos de fluxos, rotas de migrações internacionais, no caso tendo o Brasil como destino. Depois, uma outra migração muito importante é o êxodo rural, bastante característico dos períodos de intensa industrialização e urbanização, sobretudo da Europa no século XVIII e XIX, quando houve a Revolução Industrial. Nada mais é do que a saída, muitas vezes forçada, da população do campo que vai para as cidades, ora em busca de melhores condições de vida, de um trabalho, de acesso à educação, à saúde, ora forçada por conta da mecanização do campo, da própria destruição do espaço agrícola, e sem a opção da subsistência no campo, acabam sendo enviadas para as cidades, onde se tornarão mercado consumidor e mão de obra. O êxodo rural muitas vezes se apresenta como uma oportunidade de ascensão. A pessoa sai do campo e vai para a cidade, lá ela vai ter uma vida mais sofisticada, mais tranquila, mais próxima da tecnologia, da informação, mas infelizmente nem sempre é assim. Muitas vezes a população tem certas habilidades no campo que são muito úteis, mas que num contexto urbano não fazem muito sentido e infelizmente, sem uma oportunidade de qualificação, sem uma oportunidade de se preparar para o modo de vida urbano, que é muito diferente do modo de vida campesino, rural, essa pessoa vai ficar à margem do modo de vida urbano, muitas vezes caindo na mendicância, na pobreza, na miséria e infelizmente, em alguns casos, tendo que recorrer a atividades ilícitas para sobreviver, para se sustentar. Seria um dos reflexos negativos do êxodo rural em locais onde o desenvolvimento urbano não é organizado, não é planejado e não dá para a população do campo a assistência necessária para que ela consiga se estabelecer com qualidade no espaço urbano. A migração pendular também é muito característica do espaço urbano, é cada vez mais comum, cada vez mais frequente nas regiões metropolitanas e muita gente que está assistindo a esse vídeo certamente faz migração pendular. Se você mora, por exemplo, em Campinas,
mas faz um determinado curso, ou estuda, ou trabalha em Paulínia, ou em Dayatuba, ou em Araraquara, ou em qualquer cidade aqui da nossa região. Você vai, estuda ou trabalha, depois você volta. Daí o nome da migração pendular, é uma migração de ida e de volta. Você vai até o local para trabalhar, para estudar, principalmente esses dois motivos. No final do dia você volta, você retorna para o seu domicílio. Se você passar a semana naquele local, mas a sua casa ainda está lá na sua cidade, e todo final de semana você volta, ainda é migração pendular. Já? Então, se você retorna para o seu local de domicílio, seja porque saiu da sua cidade para ir até outra para trabalhar ou para estudar, você está dentro da migração pendular. Essa migração que é muito característica, principalmente das regiões metropolitanas. Aqui em Campinas a gente observa muito isso, com ainda mais intensidade, por exemplo, em São Paulo. São Paulo já se tornou uma grande região metropolitana, lá é difícil encontrar quem não faça migração pendular. A migração pendular, por ser cada vez mais intensa, cada vez mais cotidiana na vida de centenas de milhares, até milhões de brasileiros e brasileiras, ela exige das prefeituras um trabalho conjunto, um trabalho que exceda, que extrapole a esfera municipal simplesmente, para que os prefeitos e prefeitas, juntamente ao governo estadual, possam criar rotas, meios de transporte, para que as pessoas que moram numa determinada cidade consigam se deslocar com eficiência para o local de trabalho ou de estudo. Infelizmente, isso nem sempre acontece, mas dentro desse contexto de regiões metropolitanas, onde as políticas urbanas parecem estar finalmente aflorando, a expectativa é de que sejam criadas essas vias de interconexão que possam suprir essa migração pendular cada vez mais frequente, cada vez mais constante. Outro tipo específico de migração bastante comum é a migração sazonal, também chamada de transhumância. Essa palavra sazonal, ela vem da palavra em inglês season, que significa temporada ou estação, e a migração sazonal, ela acompanha os trabalhadores de temporadas ou de estações, principalmente trabalhadores do campo, a exemplo dos boias frias, que se deslocam entre estados, entre cidades do Brasil, acompanhando, por exemplo, as safras da cana-de-açúcar, a colheita da cana, as safras da laranja, as safras da soja, onde eles são requisitados, onde há oportunidade de emprego, para lá eles se dirigem e dessa forma têm uma qualidade de vida muito reduzida, uma vez que estão sempre na estrada, não conseguem se estabilizar num determinado local. Muitas vezes a família não pode acompanhar, fica longe, fica distante. E junto da migração sazonal, várias vezes a gente acaba vendo a exploração da mão de obra, já que o trabalhador fica refém, não sabe para onde vai, dali quanto tempo vai ter que fazer uma nova viagem. Infelizmente, a migração sazonal é acompanhada dessa exploração da mão de obra. Hoje, com a mecanização do campo, muitos trabalhadores rurais, muitos boias frias, estão deixando essa atividade e acabam entrando em atividades, por exemplo, voltadas à construção civil, que também, em alguns casos, vai violar direitos trabalhistas e trazer uma série de considerações a respeito dos direitos que esses migrantes sazonais possuem, como qualquer outro cidadão ou cidadã do nosso país. Além desses tipos já comentados, a migração de cérebros tem um nome bem estranho, né? Na verdade, não é o cérebro sozinho que vai migrar de um lado para o outro, é o cérebro dentro da cabeça de um ser humano que ainda está vivo, né? E a migração do cérebro dos profissionais, das profissionais, dos estudantes, geralmente os mais qualificados, mais bem preparados, que recebem ofertas de emprego, bolsas de estudo, oportunidades profissionais para ir trabalhar ou para estudar em outros países. Os brasileiros fazem parte dessa rota de migração de cérebros. O Brasil é um grande exportador de cérebros nesse sentido. Muitas estudantes saem daqui para estudar na Europa, para estudar nos Estados Unidos, para estudar no Japão, hoje com bastante intensidade na China, também na Índia. E por um lado, esse estudante vai ter condições muito bacanas de desenvolver seus estudos, suas pesquisas, trabalhar num ambiente que talvez seja melhor que o ambiente onde ele trabalharia aqui no Brasil, mas o país acaba deixando que se mudem para outros países, acaba perdendo por falta de uma infraestrutura melhor, por falta de oportunidades melhores para esses estudantes e trabalhadores, acaba perdendo
esses talentos, essas pessoas que poderiam trazer muitos progressos, muitos avanços para o nosso território nacional. A migração de cérebros, ela está ligada a essa situação, então, de saída da imigração dos trabalhadores e dos estudantes para outros países em busca de melhores oportunidades de trabalho, de estudo e de condições de vida de maneira geral. Para falar um pouco da crise dos refugiados, é importante destacar que toda a movimentação migratória, que a gente viu desde a nossa aula anterior, ela está vinculada à busca do ser humano por melhores condições de vida. Todo ser humano, quando deixa um lugar e vai para o outro, ele está, além de defender sua própria sobrevivência, está pensando em melhores condições de vida, o que inclui saúde, educação, moradia, emprego, para si e também para sua família. Todo mundo gostaria de fazer o melhor para si e para sua família. O problema é que nem sempre essas pessoas que estão chegando num determinado local, que tem melhores condições de vida em relação àquele de onde vieram, são muito bem-vindas. Isso acaba criando uma série de problemas. Um debate nesse sentido precisa ser sempre solidário. Uma questão a ser pensada é que antes, de sermos munícipes de uma determinada cidade, moradores de um determinado estado ou cidadãos de um determinado país, nós somos uma espécie, a espécie humana. Somos cidadãos e cidadãs do mundo. E as barreiras nacionais não deveriam, nesse sentido, impedir que um ser humano e sua família tivessem acesso a uma condição de vida melhor. Nada mais natural, nada mais coerente, como eu disse, do que uma pessoa buscar para si e para sua família melhores condições. O problema é que quando os fluxos migratórios se intensificam, e no caso da crise dos refugiados, tanto os haitianos que vieram numa quantidade elevada aqui para a América do Sul, inclusive para o Brasil, onde foram acolhidos, mas também foram vítimas de crimes de xenofobia, de racismo e de ódio, e os sírios, os moradores da região do norte da África, do Oriente Médio, regiões muito conflituosas, que enfrentam fome, que enfrentam perseguição, guerras civis, pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com o conflito, simplesmente nasceram naquela área, nesse período, e que se veem completamente à deriva da guerra que se estabelece nesses lugares, e se arriscam a atravessar o mar Mediterrâneo em condições completamente precárias, não porque querem chegar na Europa para ter uma condição de vida surpreendente, se tornar uma pessoa que vive com conforto. Muito mais simplório que isso é o objetivo de simplesmente continuar vivo ao chegar do outro lado. Os países europeus, já enfrentando uma série de problemas como desemprego, como a recessão econômica, estão se desdobrando para receber esses imigrantes que acabam sendo aí indicados como refugiados, porque estão buscando as condições mínimas para a sobrevivência. O termo refúgio vem justamente daí. E nesse esforço coletivo, a humanidade precisa mais do que nunca criar meios, não para validar apenas a função econômica do ser humano, mas a função social da humanidade como uma única espécie, a questão da solidariedade, da compaixão pelo próximo, e entender que esses refugiados, esses imigrantes, independente da classe média, da classe a qual pertençam, da classe social a que pertençam, do país de origem de onde vêm, da sua religião, estão sendo sempre motivados pela busca de melhores condições de vida para si e para sua família. Desde que isso não seja prejudicial, a política de acolher qualquer imigrante, qualquer migrante ou mesmo os refugiados é fundamental para estabilizar a população que vai ser construída ali, por quem já estava na região e também por esses fluxos migratórios, tanto de saída quanto de entrada. Bom, pessoal, tendo dúvidas, tendo considerações, fiquem à vontade, comentem no vídeo, deixem aí que a gente responde para vocês. Acompanhem as aulas de geografia e das outras matérias do canal da oficina e até a próxima. Muito obrigado.